Olá a todos, boa noite. Olá pessoal, boa noite. Podem ir entrando aí, estou mandando um convite para o Felipe, já está conectando. Olá Felipe, Fala, amigo Juliano, boa noite. agora deu certo. Boa noite. O Agora a gente pessoal está vai, entrando, graças a Felipe. Deus. Tá me ouvindo bem aí? A imagem tá boa? Tranquilo, te ouço, te vejo, beleza, tranquilo. Então tá jóia. Bom, pessoal, boa noite. A gente pede desculpa porque segunda-feira tivemos problemas, não conseguimos acertar a live, né? Teve uma instabilidade no Instagram, aparentemente. A minha esposa também estava assistindo uma live, teve problema, então não foi só a gente, mais pessoas tiveram problemas naquela noite. E hoje o nosso convidado é Felipe Mota, que trabalha no grupo Confiboi, na cidade de Montes Claros. E para iniciar, né, normalmente eu faço uma apresentação do que é a fábrica de bezerros. Né? A fábrica de bezerros ela surgiu, né, de uma necessidade nossa de procurar criar um protocolo para cuidar da nossa atividade de cria. E na época a gente viu o potencial, né, dessa produção de bezerros no norte de Minas e decidimos começar a escrever esse material e desenhar esse material para a gente poder trabalhar. Então a gente já vem trabalhando com algumas, né, com esse protocolo há 3 anos. E aí esse ano a gente está refinando esse protocolo e decidimos abrir, né, através dessas lives, para que mais pessoas pudessem assistir, conversar, discutir, trazer opiniões diferentes. Então, nós buscamos nessas empresas que a gente conhece, que tem parceria, para que cada um viesse colocar a sua posição sobre os diversos aspectos. Né? Hoje, Felipe vai falar para a gente aqui mais dessa questão de suplementação no período da seca. Né? O Felipe trabalha muito com isso, Perfeito, é o contato nosso, né, Felipe, lá na Confiboi. E então é dentro certo. dessa visão que eu queria que a gente conversasse. Eu vou desativar os comentários e todo mundo que precisar fazer uma pergunta, usa essa interrogaçãozinha aí do lado. É só clicar, fazer a pergunta, que no momento certo a gente vai abrindo, porque senão fica passando toda hora na frente do convidado uma série E de aí o convidado comentários, fica né? Que às distraído. vezes a gente não consegue ver no Instagram, é muito complicado. Então, os comentários eles passam muito rápido, Sim, infelizmente, a gente não vê. Tá? Felipe, aí eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, do seu trabalho, da empresa, né, da Confiboi na qual você trabalha. Pode ficar à vontade, Felipe. bom, antes de tudo queria te agradecer, Juliano, né, pela honra aí em estar participando aí dessa sua ideia que assim é maravilhosa para o nosso setor agropecuário. Como você disse, meu nome é Felipe Lima Mota, eu sou daqui de Montes Claros mesmo. Há 3 anos, quase 4 anos no grupo Confiboi. E, assim, muito satisfeito, agradeço, né, a todos, principalmente ao Hilton pela oportunidade. O Grupo Confiboi é bem atuante no norte de Minas, tem hoje lojas em praticamente a região toda, 3 lojas em Montes Claros, uma loja em Pirapora, uma loja em Montalvânia, uma loja em Janaúba e uma fábrica de suplementação, né, onde que faz toda a sua parte, desde mineral aditivado, suplementação proteinados, ureados, proteicos energéticos, tem a parte também de leite, em rações de 20, 22, 24 até 26%, nuga para formulação de ração e também as rações próprias para confinamento. Então, assim, hoje é um grupo muito bem estruturado, muitos anos de mercado, uma empresa sólida, que vem trazendo todo o benefício aí, né, para o setor agropecuário. A gente atende desde a parte de nutrição, com a fábrica própria nossa, como também atende a parte de saúde, sementes, a parte de herbicidas. A gente hoje atende e revende grandes marcas como MSD Valer, a Labovet, Ouro Fino. Tem a parte hoje de herbicidas que é feita pela Sumitomo, que é a nossa parceira, Certo. e tem a Ouro Fino. Então, assim, é um grupo hoje bem estruturado, que está aqui para poder atender e gerar lucratividade para o setor agropecuário.
É interessante lembrar também, né, que a Ailton, que é, né, o proprietário do grupo, e a Ailton também Isso. tem a Confiboi Leilões, né, que são parceiros Ainda tem aqui a parte da nossos, Confiboi né, Leilões. que a gente sempre trabalha, Exatamente. todos os animais nossos, né, a gente sempre procura vender via leilão, que tem sido um negócio mais interessante, com mais visibilidade, né, e a gente, às vezes é Exatamente. Uma pouco segurança conhecido no maior. mercado, né, então é um negócio Uhum. que tem funcionado, né, muito bem essa parceria da Muito gente, bem. tanto na parte comercial, como você falou, com todas essas empresas, todos esses produtos, como também na parte de leilões, né? E é Sem muito dúvida, sem interessante, tem dúvida. o Luiz lá que está sempre, né? A Grande Ilana, Luiz, né? doutor. Que é o pessoal que participa com a gente, que a gente às vezes tem até mais contato com essa parte de leilões. Bom, eu queria, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para você, Felipe, quando a gente fala de suplementação mineral, o que você pode dizer assim, para o produtor? Qual a importância da suplementação? Porque eu sempre eu faço essa pergunta para todo mundo. Por que a gente suplementa? Por que a gente tem que usar sal mineral? Por que a gente. Qual a importância disso para o bovino? Bom, só completando aqui, Juliano, esqueci de falar que eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, né, pela FMG, aqui em Montes Claros. Mas, assim, quando a gente vai falar de suplementação, a gente pode linkar N fatores que vão nos dar a certeza de que, assim, é usual, traz um benefício muito grande. Quando a gente pensa em lucratividade, em desempenho do animal, em aumentar o nosso lucro real ou a quantidade de animais que a gente pode trabalhar dentro da nossa propriedade. Então, assim, eu gosto muito de falar em suplementação quando a gente vai tratar realmente em ganhos, valores, dinheiro. Por quê? Porque é onde que, assim, é dada uma maior importância. Não que os outros fatores não sejam relevantes dentro da pecuária. Mas se a gente pegar em suplementação, a gente vai ter sempre dentro da propriedade que ela seja o mais lucrativa possível, dentro da realidade, tá? Certo. A gente busca sempre ter um GMD muito constante, que é um ganho médio diário, dentro de uma meta, que não adianta nada eu chegar numa estação onde que eu tenha uma grande capacidade de ofertar para o meu animal uma pastagem de qualidade, e agora chegar nas secas e eu ter aquele velho processo que a gente passa, que é o boi sanfona. Então, a suplementação veio aí muito para contribuir junto com a pastagem para a gente evitar essa realidade, né? A gente chega nessa época do ano, a gente tem uma pastagem de menor qualidade, às vezes até uma oferta mais baixa, e aí é onde que a suplementação vem nos ajudar. Sempre lembrando que qual que é a grande realidade da suplementação? Que ela seja aditiva e nunca Certo. substitutiva. Tá? O que a suplementação tem que ser? O complemento do pasto. A realidade, e assim, o mais importante é o pasto. A gente não tem que chegar e falar assim, eu tenho um pouco pasto, vou colocar 2, 3, 5, 10 quilos de suplemento no meu animal. É caro, é oneroso, às vezes fica muito fora da realidade, né, em relação a pagar a conta realmente. Então, assim, o que a gente sempre tem que ter? Aquela ideia de que o suplemento veio para ser um aditivo ao pasto. O grande fator é o pasto. Nunca que seja a questão de suplementação, tá? Mas, enfim, suplementação veio para acelerar nosso processo reprodutivo, a gente ter fêmeas férteis, com peso, com maturidade fisiológica, com aquele aporte de produção por quanto antes. Hoje a gente já trabalha com aquelas famosas precocinhas, né? O pessoal ir fazendo inseminação, reprodução com fêmeas aí entre 12 a 15 meses de idade. Isso é o pasto, associado a uma suplementação de qualidade e a genética. Vai ser sempre uma interação solo, pasto, animal. Tá? Então, a suplementação vai ser sempre visando isso aí. Então, para a gente ter a certeza que uma suplementação vale a pena, a gente pode fazer conta em ganho médio diário, a gente evitar que o nosso boi seja boi sanfona,
Então, assim, na nossa cria, recria e engorda, a gente tem, assim, sempre uma crescente. A gente pode ter a certeza que a gente acelera a nossa fêmea, né, para a gente ter uma reprodução o quanto antes, ter um animal apto o quanto antes. A gente vai ter uma maior produção em relação a arrobas, né, onde a gente consegue fazer essa associação entre o pasto de qualidade, uma suplementação correta, que tenha qualidade e que venha simplesmente para ser contribuinte à nossa pastagem e principalmente até trazer, né, aquela, assim, uma crescente maior em números de arroba produzida na nossa propriedade. Eu até ontem, casualmente, foi bem legal, a esposa Ana Cláudia, ela me passou um link de uma palestra que ia ter ontem com o pessoal, com alguns grandes aí da suplementação, Detman, Pereiga, o pessoal da APTA, da Colina de São Paulo, e ontem foi até uma palestra sobre suplementação. Então, assim, foi muito, muito legal, que eles até discutiram muito essa questão de suplementação na seca, onde o que eles estão fazendo, né, e o que realmente vale a pena suplementar, sendo sempre aquela questão assim, um aditivo ao pasto, nunca sendo uma substituição ao pasto. Tá? Então, desculpa, só te cortando, mas assim, isso que você não, falou é um negócio muito importante. Uma das coisas que a gente está vendo nessas nossas lives é que a suplementação, ela às vezes é entendida assim, eu vou lá, compro um lambi-lambi e resolvo o problema. Mas dentro da fazenda, você tem situações diversas. Você tem animais que estão com a condição corporal melhor, que talvez dê para você trabalhar com um determinado produto. Tem animais que estão mais sentidos, né? Fêmeas que ainda estão com bezerro, são lactantes ainda, não é isso? Então, assim, quando você vai conversar com um produtor, ou quando um produtor te procura, ou melhor, como é que o produtor deve encarar isso dentro da propriedade dele? Como é que ele deve visualizar isso? Como é que eu vou mineralizar? Todo mundo é igual? Tem alguém diferente? Como é que funciona isso? Na sua visão, é claro. Bom, quando a gente, né, tem a oportunidade de desenvolver o trabalho dentro da propriedade, o que a gente sempre procura ver como um todo. Não é só chegar e falar assim, ó, o que é e nem o que vai ser. Ó, como que é o trabalho? Ó, eu tenho uma propriedade de fêmeas, eu quero fazer recria, ou eu quero só fazer uma terminação, ou eu quero produzir bezerro. A gente chega e faz um estudo completo. Como que é a pastagem, qual que é o animal que vai ser tratado, como que é a estrutura da fazenda. Porque não adianta nada eu chegar e falar, não, eu tenho um proteico energético, 0,5% do peso vivo, 1% do peso vivo, e eu chegar na propriedade e ter lá assim, um lote de 100 animais de 12, de 16, de 24 meses, de 10 meses, e tá um lote muito desigual, sem homogeneidade, e onde que a gente vai tentar fornecer, e aí a hora que você vai ver a estrutura da fazenda, tem um coxo para 100 animais de 10 metros linear. A gente vai procurar saber da água, ainda está em tanque escavado. Não que hoje a gente, né, todas as propriedades são iguais, ou que tenha a condição de ter água encanada, bebedor, da melhor forma. Mas algumas preocupações que a gente tem antes de chegar ao ponto de ter aquela definição em suplementação. A gente vai estudar o pasto, vai estudar qual que é a meta que a fazenda quer, e aí a gente parte para uma suplementação. Às vezes, até um sal aditivado dá um resultado bem melhor do que a gente fazer um proteico 0,5%. A gente vai onerar um custo muito alto, trabalhar com uma proteinada a 0,5% do peso vivo. Se a gente fizer uma conta aí de perder bem rapidinho, um animal de 400 quilos vai comer 2 quilos por dia. Então, assim, há um custo hoje de matéria-prima de milho, soja, ureia muito caro. Então, às vezes, a gente intensificar em algumas outras formas, estruturar melhor a situação de pastagem e até a própria estrutura da fazenda convence mais do que você chegar, mostrar um suplemento de uma qualidade muito boa e não ter a condição de fornecer. Então, assim, aquele que já
né, nos permite fazer esse processo todo, a gente implementa, sim, um programa certo de pastagem, de suplementação, mas não visando só aquele momento, né? A gente vai trabalhar o ano todo, né, o tempo que for necessário para realizar, mas sempre visando um ganho médio diário constante, um fornecimento de qualidade, sendo que a suplementação venha sempre a contribuir com o pasto, nunca ser substituição do pasto. Tá? Então é assim que a gente Felipe, chega e expana ao produtor da melhor forma. Tá. Eu só queria interromper você um pouquinho aqui, é porque nós desativamos os comentários, e quem quiser fazer pergunta, usa esse íconezinho que tem uma interrogação embaixo. Pode fazer que depois a gente abre no final para a gente poder conversar. Ô Felipe, isso que você falou é muito interessante, porque, na verdade, a fazenda precisa ter animais o ano inteiro, não é isso? E se você não tiver um trabalho, um planejamento o ano todo, você sempre vai ter dificuldade, ou de sobra de pasto no período das águas e falta de pasto no período da seca. Então, esse equilíbrio é uma das coisas mais difíceis que a gente, né, como produtor, né, e não só eu, como todos os produtores, que é uma dificuldade que a gente tem, de buscar esses mecanismos. E até nós como técnicos também. Sim, não é uma coisa tão simples, né? Às vezes você depende de cortar um capim na hora certa, né? Não é tão simples. Mas é algo que a gente vai, ao longo dos anos, exercitando e melhorando. Não é isso? Ô Felipe, exatamente. Voltando aqui, com relação no caso da nossa propriedade aqui, eu acho de várias propriedades, a gente tem uma preocupação muito com as categorias animais, né? Então a gente procura, dentro do nosso negócio, ter aquelas certas categorias animais para a gente poder definir a estratégia para cada um. Então, assim, eu queria assim, eu vou te perguntar sobre cada categoria para você também poder expor a sua opinião, né, a sua posição como técnico, né, como representante da empresa Confiboi sobre cada uma dessas situações. Eu falo sempre das novilhas, né? As novilhas são sempre uma preocupação para a gente, porque a novilha, ela é o futuro, né, sua fazenda. Ela agrega toda a tecnologia que você tem, quer dizer, tudo que você pode fazer, todo o melhoramento animal, tudo que você pode fazer ali está naquelas novilhas, é o futuro do seu rebanho. E aí eu queria que você falasse um pouco como é que tem sido a estratégia, o que você tem usado. Você chega na fazenda da pessoa, ele tem lá 50, 100 novilhas. Qual a estratégia? O que você tem proposto? O que você tem enxergado nessa categoria animal específica? Bom, o que a gente tem tentado fazer muito, né, e tem tido até sucesso bem interessante aí quando a gente vai tratar dessas fêmeas e principalmente primíparas, tá? O pessoal ainda trata primíparas como se fossem multíparas. E aí, assim, põe a culpa da reprodução toda em novilhas e primíparas. São animais ainda jovens, em crescimento, que tem que dividir todas as suas funções, todas as suas energias, todas as suas proteínas para de vários processos. Então, é manutenção, é crescimento, é uma possível reprodução, é uma possível prenhez e produção de leite, quando vier uma lactante. Mas o que a gente tem tido de intenção de fazer? Sempre acelerar o processo, né, de acordo à condição de estrutura da fazenda, essa realidade de uma pastagem legal, uma estrutura de coxo bem feita, e sempre lembrando que uma estrutura de coxo bem feita vale a pena ser feita, tá? A gente tem até algumas outras empresas aí que trabalham com a forma de suplementação sem ter a viabilidade do coxo. Ótimo, tem lugar que faz super bem, mas vale a pena sim você ter uma estrutura de coxo bem feita, você poder fornecer uma dieta da melhor forma possível, ter regularidade na sua dieta, no seu trato. Se você acostumou a tratar seus animais
principalmente quando em escala de oferta de suplementação mais alta, X horas por dia, 1, 2 ou 3 vezes, que seja feito aquele compromisso em tratar o animal daquela forma. Animais têm rotina, tá? Foi até uma das grandes questões ontem tratadas na palestra com o pessoal lá, é que animal gosta muito daquela rotina. Certo. De comer naquela hora, deitar naquela hora, ruminar naquela hora, levantar, comer de novo, deitar e ruminar. Tá? Então, assim, isso favorece muito ao desempenho do animal. Então, se a gente ter essa rotina, a gente consegue sempre ter um ganho regular, um consumo regular, e aí a gente vai ter um animal bem mais controlado nessa questão. Então, a gente sempre preocupa sanidade bem feita, ter uma genética de qualidade e ofertar sempre o melhor pasto para esse tipo de animal, para essa categoria animal, porque, igual você falou, é o coração, é o pulmão da fazenda, é onde você vai estar planejando e obtendo assim, os seus primeiros resultados. Ah, eu vou engordar boi. Então você já vai comprar um animal praticamente pronto, só vai terminar. Isso. Agora você vai fazer bezerro? Não. Aí você vai pegar um animal, ou vai comprar apartado, ou vai fazer o seu próprio animal. Então é onde você vai ter assim, os melhores olhos para aquele animal, para ofertar da melhor qualidade. Então a gente sempre planeja ter ganhos médios constantes, né, para evitar que aquele animal tenha uma disparidade muito grande dentro do grupo e sempre preconizando trabalhar aí proteicos energéticos para esses animais, ou 0,1 ou 0,3% do peso vivo, que aí, assim, são ganhos realmente bem significativos. E nas sempre um mineral aditivado. Um dos problemas que às vezes eu vejo com relação ao que a gente chama de precocina, né, é que às vezes, e talvez a gente como produtor tem que entender que nem todos os animais têm essa capacidade de apresentar maturidade sexual mais cedo. Então, às vezes, isso é preciso ter um pouco de cuidado, porque eu digo assim, como produtor, né, às vezes a gente pega um lote de 100 novilhas e acha que as 100 vão dar cio, vão emprenhar, vão entrar na IATF, e não é bem assim, né? Então isso é um trabalho feito, né, ao longo de anos, com seleção, com você trazendo reprodutores que tragam essa característica, né, que são uma característica genética. Exatamente. Existe habilidade nisso. Então é importante a gente ter esse cuidado, porque às vezes o produtor sai ali, e assim, eu estou falando para vocês que eu já errei nisso, né? Eu não estou falando isso que os outros erraram. Não, isso não é o primeiro, pode ter certeza. Né? A gente vai numa expectativa muito grande, então é preciso ter um ganho de peso, mas entender também que nem todos os animais vão estar prontos. Mas, logo mais à frente, elas vão estar, porque chegam também. Né? Então, essa categoria é uma categoria que vale a pena fazer, né? Ela define tudo. Né? Eu tenho umas simulações que eu faço em planilha, depois a gente pode um dia até fazer uma live sobre isso, mas a gente vê claramente o tanto que essa categoria é importante na rentabilidade do negócio. Certinho, Felipe. Só uma coisa que eu queria ver com você. Qual é a recomendação que você tem como padrão para a pessoa iniciar, digamos assim, a reprodução? Qual é a idade ou qual o peso? O que você usa como padrão quando você vai recomendar? Você chega numa fazenda e fala, eu tenho essas novilhas aqui. O que você usa como padrão para isso? Normalmente, a gente trabalha em cima de peso. Tá? Quando aquela fêmea ali alcançou ali em torno de seus 60%, 70% do peso do animal adulto, é que a gente já acredita que ela já pode estar apta a entrar em reprodução. Tá? Mas igual você falou, nem sempre todas vão estar, tá? E isso é uma realidade, isso o produtor realmente tem que entender, que ele vai intensificar, que ele vai, né, ter esse custo aí a mais em cima de uma fêmea que ele acredita que possa vir até essa reprodução, mas não necessariamente que a gente vai ter 100% das fêmeas com, vamos dizer, seus 300, 310 quilos para receber e estar apto à reprodução. Mas, em média, a gente padroniza isso aí, em torno de 60% a 70% do peso do animal adulto. A gente já consegue
uma quantidade de fêmeas prontas para reprodução. Até interessante você comentando, eu atendi um rapaz aqui próximo a Montes Claros, e a gente fez um trabalho muito interessante assim com ele. A gente pegou novilhas na faixa de 7 a 8 arrobas e intensificou o máximo que a gente pôde, fazia um trato fechado, soltava pasto, comendo a 0,5% do peso vivo. Teve novilhas com 295 quilos que deram ápice e teve novilhas com 320 quilos que não estavam prontas. Então, assim, comiam da mesma forma, tinham o mesmo trato na manga, espaço de coxo, fornecimento, né, a gente preconizava sempre ali estar na mesma hora, e novilhas mais leves, que a gente achava que não estava pronto, deram resultado, e as que estavam, algumas mais pesadas, não deram. Então, assim, é o que a gente está falando, né? Nem sempre aquele animal ou mais pesado, ou que a gente aparenta estar em uma condição melhor, vai estar pronto. Né? Mas, em média, a gente preconiza em torno de 60% a 70% do peso do animal adulto. Ok. Para a gente ter um padrão de trabalho nessa fêmea. Certo. E agora vamos falar das matrizes prens, né? E eu, na verdade, eu queria que você falasse separado. Eu queria que você falasse do animal adulto e depois um pouquinho nas primíparas. Se você puder falar junto, não tem problema, tá? Mas é porque caracterizar isso de forma separada para que as pessoas possam, né, entender esse manejo, tá certo? Certo. Bom, quando a gente fala de primípara, é aquele animal que é jovem, que está em crescimento, que ainda não tem toda a sua maturidade pronta, mas que já teve o seu primeiro parto. Então, assim, é um animal que ainda tem que ser tratado diferenciado de uma multípara, que está no seu segundo, terceiro, quarto, quinto parto para frente, que é um animal que já não está mais em crescimento, que já, assim, trabalha todo o seu aporte de proteína, energia, de ganhos, simplesmente para manutenção e reprodução. Quando está lactante, manutenção e lactante, né? Fornecimento de leite para o bezerro. Mas primíparas é aquele animal que a gente tem que olhar com muito mais carinho, é um animal que a exigência é muito maior. Se a gente puder tratar sempre com o melhor do melhor, é aquele animal que, assim, no final da estação, a minha fazenda teve 85%. Meu índice foi um índice bem interessante, mas quando a gente vai olhar multíparas e primíparas, dos meus 85%, 30%, 40% ali no máximo, foi as minhas novilhas ou as minhas primíparas. Né? Mas aí quando a gente vai olhar lá atrás o que aconteceu, a gente tratou igual, a gente não fez uma suplementação específica para elas, elas são animais que ainda estão em mantença, em crescimento, em reprodução. Então, assim, é um animal que exige um pouco mais da nossa atenção. E onde que, assim, a multípara já tem um pouco mais de desaforo. O desafio para ela é menor. Então, assim, os números, às vezes, poderiam ser um pouco melhor se a gente tivesse dado um pouco mais de atenção. Né? Eu vou investir um pouco menos na minha multípara, vou forçar a barra para ela um tiquinho. Mas o meu investimento maior vai ser sim na minha multípara, na minha primípara, ou na minha novilha. Aquele animal mais exigente, aquele animal que tem que comer melhor, aquele animal que tem que ter, assim, uma questão de proteína e energia mais vinculada a ela. E minha multípara, não desfazendo das minhas multíparas de forma nenhuma. Mas é um animal que eu posso trabalhar com ele nas águas. Um mineral aditivado, tá? Lembrando sempre que isso foi até eu estava até lendo hoje alguns assuntos relativos a aditivos. Tá? Ainda é bem discutível, aditivos pelo Ministério da Agricultura. Eu só vou pegar uma colinha aqui só para mim realmente ficar à vontade, falar claro. igualzinho. Tá no Ministério. Aditivos são produtos destinados à alimentação animal e é definido como substância, micro-organismo ou produto formulado, adicionado intencionalmente aos produtos que não é utilizado normalmente como ingrediente e que tenha ou não valor nutritivo, mas que
melhora as características dos produtos destinados à alimentação animal. Tá? Então, assim, aditivos, a gente conhece aí vulgarmente como monenzima, virginiamicina, lazarocida, são esses promotores de desempenho dos animais. Então, assim, o uso de aditivo, só o fato da gente estar usando aditivo, a gente tem um acréscimo de 10 a 15% em ganho. Tá? Então, se a gente pegar aí, a mais que estejam nos seus 400 quilos, a gente colocar aí 15%, é 60 gramas a mais. Então, se a gente pegar num lote de 100 cabeças, são valores bem interessantes. Tá? Então, assim, a gente tratar de multíparas, às vezes só com sal mineral aditivado, já é suficiente para ela. Certo. E aí a gente pode intensificar um pouco mais o nosso custo, a nossa despesa, numa primípara ou numa novilha. Tá? Então, assim, são animais que precisam de um aporte melhor do que quando a gente vai tratar de múltiplas. É um animal que aceita um pouco mais de desafio. Na verdade, o que você está dizendo é o seguinte, que o uso do sal mineral com aditivos específicos, né, porque não é qualquer aditivo, são aditivos, né, não é qualquer aditivo. Na verdade, aquele animal ele tem uma eficiência melhor, não é isso? Ele pasta e ele tem um aproveitamento melhor, quer dizer, daquela quantidade do que ele come, ele aproveita melhor, né? Mais, vamos dizer assim, mais glicose vai para o sangue, né? É um animal que consegue obter mais do mesmo alimento, é isso que você quer dizer, não é? Exatamente. Consegue converter melhor tudo aquilo que está consumindo. Legal. Muito, eu acho assim, essa parte de aditivo é uma parte que ainda tem muita coisa para acontecer e que a gente, como produtor, precisa procurar saber mais, né? Porque é uma área, interessante, é uma área... Tem para discutir. Exato. Isso é um assunto bem interessante da gente conversar mais, talvez até numa próxima live. Mas com relação às primíparas, eu acho que para mim, assim, uma das preocupações que eu tenho que são animais muito sensíveis, né? São animais que sentem muito. Sim. Né? É sempre uma preocupação da gente aqui, a gente vê que é um animal sempre mais sentido, mais complicado, né? Então, e tem a questão do próximo, da próxima IATF, da próxima estação de monta, né? Então é sempre uma dificuldade que eu acho que todo mundo precisa pensar. O zelo tem que ser maior, né, com um animal desse. Já começa da inseminação da novilha, né? A gente pode atrasar um pouco para ela parir num período que ela pegue um pouco mais, que ela esteja parida, mas já entre na chuva, principalmente na região nossa, que o negócio é bem mais difícil, né? Eu vejo, a gente tem uns colegas lá em Goiás, temos amigos em Goiás, outubro, novembro, já tem chuva em abundância, às vezes nem sempre a gente tem essa condição aqui, né? Então é uma atenção muito especial que a gente tem que ter com esse animal. Certinho, Felipe. As matrizes prenhas também, eu acho interessante da matriz prenha, só assim, complementando o que você está falando, a questão que é um animal extremamente resistente, né? Animal, é o que você falou, às vezes um sal de boa qualidade, que tem os componentes corretos, com ureia, claro, né? Ela pode atravessar. E eu já queria te aproveitar, que tem uma pergunta de uma pessoa aqui que eu gostaria que você respondesse. Ele fez a pergunta o seguinte, ureia com vaca prenha, né? Há influência, quer dizer, você pode perder os bezerros, o que pode acontecer? Tem algum problema nisso? Que a gente já está falando aqui, vamos aproveitar e responder essa pergunta. Bom, usualmente, tá? Não tem tanta interferência em questão de reprodução. Tá? O que a gente tem que entender é que, assim, tudo em exagero, um desequilíbrio, e aí, assim, pode vir a prejudicar a fisiologia do animal e tudo. Mas, assim, o uso correto de suplemento mineral ureado, não. Tá? Não tem tanto problema relacionado a esse tipo de processo. Tá? Não vai interferir negativamente nesse processo. Excessos de proteína podem causar problemas reprodutivos. Tá? Mas são excessos. Então, assim, tudo em excesso também pode vir a desequilibrar e aí dar problema. Então, mineral ureado, no seu fornecimento adequado, tranquilo. Pode trabalhar da melhor forma, que não tem problema relacionado à reprodução. Ok? Igual você falou, o mineral ureado aditivado, uma multípara, uma vaca prenha,
um lactante, passa super bem, tá? E aí a gente entra num processo diferente para o bezerro. A gente passa a fazer um creep feed para acelerar o aporte de ganho daquele bezerro, aumentar a parte toda me fugiu a palavra aqui agora, do rumen, para ele poder já começar a pastar mais cedo, aproveitar tudo que está sendo fornecido para ele mais cedo. Mas aquela matriz lactante, sim, mineral ureado ali, 20%, se eu tiver uma massa muito grande de forragem, mesmo que seja um pouco mais seca, até um ureia 30%, bom, o que a gente tem que fazer? Adaptar bem feito, né? Fazer uma adaptação a esse animal, a esse teor de ureia, e sempre ter a menção de que meu suplemento vai favorecer ao consumo da minha pastagem. E não é o meu suplemento ser a minha pastagem mais o suplemento. Tá? Então, assim, a ideia sempre que a gente tem que preconizar é dessa forma. A matriz prêmia é sempre né, a gente fica sempre preocupado, porque é ali que está a sua remuneração, né? Na verdade, você tem animais de cria para parir bezerro. Então, é ali que está todo o seu... Exatamente. O seu valor financeiro, senão é descarte, né? E uma vaca adulta é caríssima, né? Você pegar um animal... Nossa. Eu estou vendo assim, estão falando em vaca magra, 330 arroba aqui na região, né? Para você ter ideia. A vaca magra, né? Então, você imagina uma vaca prenha, né? Em condição corporal perfeita, quer dizer, um animal desse ele tem um valor muito alto, né? Às vezes o mercado pode pagar no momento, mas para quem produziu aquele ali, tem aquilo na fazenda, aquele animal pronto na fazenda, ele tem um valor muito alto, né? E lembrando sempre que desculpa, Felipe, pode falar. Não, pode. Assim, só um gancho. Eu ouvi oferta de vaca prenha esse ano a R$7.000. Uhum. Tá? R$7.000. Uma vaca prenha. Então, assim, é um valor exorbitante. Tudo bem, se você for botar lá na balança, não sei se ela dá isso. Se você ficar com um animal dessa forma aí, é um pouco mais complicado. Então, se você for buscar esse animal no mercado hoje, é realmente um valor bem alto. Você nem acha, né? É difícil, você nem consegue achar. E tem isso ainda. Aqui, Felipe, eu queria. Você começou a falar sobre uma coisa que todo mundo me pergunta muito nessas lives nossas com relação aos bezerros, né? E a grande dúvida, né, bezerro, gente. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a questão genética nós já falamos, né? Nós já conversamos sobre isso, mas a questão da alimentação do bezerro. A dúvida sempre que cai é porque, na verdade, é o seguinte: o que o pecuarista faz? Ele vai com o bezerro até onde o leite dá conta. Né? A partir daí, normalmente, ele quer vender o bezerro. Né? Então, normalmente, a gente que é o produtor de bezerro, a preocupação nossa é essa. E a dúvida nossa sempre é creep feed. Vale a pena? Compensa investir na escritura? É compensador? Às vezes você vende um bezerro de 6 arrobas, aí você põe mais um arroba, às vezes o preço ali, a arroba cai um pouco. Como é que você enxerga essa questão do creep feed dentro do seu trabalho aí? Bom, é uma situação assim, a pessoa que tende a fazer uma estrutura de creep feed é um produtor também que tem interesse em vender seu bezerro da melhor forma possível. Tá? Então, assim, se eu parto para me fazer um creep feed, o que eu tenho que ter em mente? Que o meu bezerro, ou no mínimo, eu vou vender ele pesado, tá? Tem que ser realmente a via de balança, porque senão, se eu for vender de qualquer forma, no olho, na perna, bom, o preço que o cara chegar e me pagar, eu tenho que vender. Eu não sei o que está pesando, não vai valer a pena eu fazer investimento desse. Mas tudo bem. Vou partir para um quick feed, meu bezerro, eu tenho que vender no peso e tenho que procurar um mercado melhor para o meu bezerro. Porque o meu investimento também é melhor no meu bezerro, é melhor na minha matriz. Mas o investimento dessa forma é muito bem visto, é muito bem valorizado, principalmente agora, né, que a gente tem uma oferta em valores bem interessantes de bezerro. Bezerro na casa dos seus R$400, R$500 aí, arroba.
Então, uma estrutura hoje de creep feeding tem um custo, mas o seu retorno é muito interessante. A gente aparta um bezerro mais cedo, então a gente aparta também uma vaca melhor, a gente força menos a vaca, a gente tem uma qualidade em ganho nesse bezerro. O mais interessante é o bezerro mais pesado, né? Que vai nos dar esse retorno em arroba, o quanto antes. Só um dado muito interessante aqui, Juliano. Em média, as em totais, tá? Não só de bezerro, não só de, de, de em média, a questão de suplementação é em torno de 1% de todo o alimento que o animal vai consumir durante o ano. Então, assim, é muito pequeno em relação se a gente for trabalhar pensando sempre em capim ou qualquer outra forrageira que a gente for fornecer para esse animal. Mas é o 1% que faz uma diferença muito grande. É o 1% que é onde que a gente for o mais assertivo possível, é onde que a gente vai ter a chance maior e melhor de ter um bezerro mais pesado, um bezerro mamado mais cedo, uma vaca pronta para voltar a uma reprodução mais rápida e uma oferta melhor de preço por esse animal. Então, assim, investimento bem feito, bem conduzido e dentro de um mercado, né, que você sabe que seu bezerro é valorizado, sem dúvida de alguma pode fazer que o retorno vem junto. E a gente tem sempre que lembrar que esse mercado do bezerro no início do ano, né, antes da safra, se você puder antecipar, ele sempre tem pago melhor. Né? Agora a gente entra nesse período que é um... Sem Né, dúvida. apesar desse ano a gente estar tendo preços bons, mesmo nesse período, o preço não mudou muita coisa, mas a gente conseguiu preços melhores nos leilões há um mês e meio, há 2 meses atrás, né? Preço por arroba, Sim, né? sim. Então teve gente que vendeu o bezerro às vezes um pouco menor com o preço de quem está vendendo hoje. Então essa antecipação, né? Que vem da estação de monta, de Sem dúvida. nutrição, tudo isso aí caminha para isso. Não é fácil fazer isso, né? Eu falo para vocês de É um cadeira, conjunto. né? Não é brincadeira fazer isso, é todo mundo, as vacas cruzarem outubro, novembro e tal, isso não é fácil, né? No máximo janeiro, mas o resultado financeiro disso é interessante. Então é uma avaliação que eu acho que todo mundo precisa fazer. Ô Felipe, e uma categoria que me chama muita atenção, inclusive, gente, nós vamos ter uma palestra não, uma live, com uma pessoa que é extremamente especializada em carne, e que a gente está, eu não vou falar o nome ainda, mas a gente vai deixar, a gente comunica com vocês. Mas, assim, uma coisa que me preocupa muito, que eu fico muito assim, é a questão das vacas de descarte, né? Normalmente a gente tem, todo mundo tem um determinado volume de vacas de descarte. E Tem como é que que, o ter, que, né? que você tem Infelizmente ou visto? Você felizmente. acha que é viável engordar essas vacas? Vocês têm produto que vocês entendem que viabiliza isso? A gente pegar uma vaca aí, sei lá, de 11, 12 arrobas, 13 arrobas e levar ela a 14, 15, até 17, 18 arrobas. Você acha que isso é viável dentro do que você tem visto aí no dia a dia seu? Você acha que é possível a gente fazer isso? Bom, a gente precisa ter essa taxa de desfrute, aí, né? A taxa de descarte dentro da propriedade, né? Principalmente nessas propriedades que a gente faz bezerro, infelizmente a gente não tem 100% de programação, né, dessa vaca prenha. Então, aquele animal que realmente não empenhou tem que ser descartado, né? Tem que vir a caixa, tem que pagar a conta das outras. Engordar nas secas é um pouco mais prejudicial, ou o custo é um pouco maior? Sim, é um pouco maior, que a gente tem uma qualidade da nossa forragem um pouco mais piorada, vamos dizer assim, né? Uma forragem que ela tem mais lignina, tem menos qualidade, é mais dura, o aproveitamento é pior pelo animal, mas assim, vale a pena, principalmente quando a gente está com esse animal valorizado, né? O preço da vaca gorda e hoje é interessante. O que tem que ser feito, assim, e muito é aquela situação assim que a gente sempre fala, depende, né? Depende de se você tem estrutura para isso, quanto que você está disposto
a investir no animal desse, você engordar ele agora, porque, em média, um custo dessa suplementação, para a gente fazer uma terminação desse animal a pasto, né, fica em torno, hoje, de 20% a 30% da arroba, tá? Então, é um custo relativamente alto, mas que é preciso ser feito. O animal que não empenhou tem que ser descartado. Ou que seja feito a pasto, ou que você vá fechar ele ali no sistema de confinamento e acelerar esse processo, 90 dias, 100 dias, engordou e terminou e vendeu, é necessário. É necessário fazer. A gente tem hoje produtos que a gente tem essa facilidade de fazer, né, tanto a pasto quanto fechado, mas tem que ser feito. Tá? Aí, o fator primordial vai ser realmente até onde que o produtor está querendo fazer. Aí vai depender realmente da estrutura de pasto ou da estrutura fechada. Os custos são mais altos, né, principalmente nessa época agora que a gente, né, tem essa depressão aí em relação à qualidade da nossa forragem, mas é um custo aí em torno de 20% até uns 40% do valor de arroba, para a gente ter esse animal pronto na terminação ser vendido. Mas eu, particularmente, entendo que vaca que não empenha é descarte, é engordar e é matar. Ou, se o seu mercado te pagar um preço interessante que está dentro do seu caixa, dentro do seu fluxo de caixa, por vaca magra, pronto, está feito, vende vaca magra, que o outro vai engordar e acabar. Né? Mas, assim, Na hoje verdade, a gente... Desculpa, eu falo assim, na verdade é uma avaliação econômica, né? Você tem uma vaca magra, a gente paga um determinado valor, aí você tem que, né, por exemplo, ir lá, procurar Felipe, conversar com ele, fazer uma programação, né? Eu vou gastar tanto, realmente é matemática, né? Essa questão de anotar, né, gente, de ter o rebanho todo na mão, todo organizado, saber quem está prenha, quem está vazia, né? É muito importante que você tome essas decisões com mais rapidez, com mais assertividade, né? Então é muito interessante. Felipe, nós já estamos aqui faltando só 10 minutos para terminar a live, sabe? Eu acho assim, eu te agradeço demais. Eu prefiro te agradecer agora, porque essas lives do Instagram, esse trem cai qualquer hora. Então, primeiro eu queria te agradecer a você, a Ailton, a Raíssa, né? A todos vocês da Confiboi, que a gente tem um relacionamento tão bom, né? Tanto nessa parte de minerais, como na parte de leilão também, o Luiz, né? Ilana, que são amigos, né? Que a gente considera amigos. O Luiz está sempre aqui em casa. E agradecer a oportunidade, não só nossa aqui, mas de todos que estão nos ouvindo, né? E essas lives a gente deixa gravado no Instagram. Se você não conseguiu ver, seu amigo precisa ver, são assuntos interessantes, é só acessar, né? Se tiver alguma dúvida, o Felipe está lá na loja da Confiboi em Montes Claros, né? Vocês podem, tem o perfil da Confiboi também no Instagram, que vocês podem seguir, né? Tem a Confiboi, o Confiboi Leilões. Então, alguma dúvida, meus seguidores podem me procurar, que eu passo o contato do Felipe. Se tiver alguma dúvida em relação à fábrica de bezerros, procure o Felipe, se vocês são seguidores dele, né? Sigam a gente, isso é muito importante, vocês seguirem, curtir, participar, isso fortalece o canal, né? E então, da parte nossa, eu fico imensamente agradecido, assim, a Ailton aceitou da primeira vez, eu te liguei, você falou, vamos fazer, então a gente fica, em nome de todos aqui, a gente fica muito agradecido. E eu queria deixar um espaço aí para você falar também um pouco, para depois a gente responder algumas perguntas rapidinho. Queria que você falasse um pouco do seu contato, né? Onde é que as pessoas precisarem te encontrar, onde é que elas vão te encontrar? Bom, mais uma vez eu quero te agradecer, tá, pela oportunidade. Você é um parceiro, você é um cara extra que a pecuária, né, teve o prazer de estar trabalhando aí. Então, agradecer mais uma vez a Ailton, a toda a Confiboi, a todo mundo, agradecer o pessoal todo que está aí participando, tá? Obrigado mais uma vez. Meu Instagram está à disposição, então quem quiser mandar pergunta, né, estou à disposição. Meu e-mail é Felipe com PH, igual ao meu nome, felipeagrônomo@gmail.com. Meu telefone é o 38
991276868, é meu WhatsApp. Então, estou à disposição para responder qualquer questão. O Juliano também, se passarem para ele, tenho certeza que ele vai me encaminhar e a gente, né, vai buscar levar a melhor solução. Eu fico na loja, na Matriz, na Confiboi Matriz, ali na Avenida Deputado Estevão Rodrigues, número 75, no centro, ali próximo ao Dioscordim, próximo a Motomoc, Motocidade, ali mais no centro. Mas atendo também fora, né, tem o atendimento aos produtores nas fazendas. Mas eu estou à disposição, qualquer coisa que precisar, só chamar. O Isso é Instagram da importante. Confiboi também está aí. Pode falar, Felipe, desculpa. O Instagram da Confiboi, tá? Confiboi ou Confiboi Leilões ou AgroShop Rural Montes. Qualquer um desses Instagrams vocês podem chamar que a gente está aí para atender da melhor forma. Tá, jóia. O que eu queria agora te fazer duas perguntas rápidas para a gente responder aqui. Primeiro, rolão de milho na alimentação de fêmeas. O que você enxerga disso? O que você acha interessante? Queria que você falasse um pouquinho assim, uns 2 minutos, e aí eu vou te passar mais uma pergunta que a gente tem aqui. Tá. Rolão de milho na alimentação é legal, tá? A palhada ali vai ter uma fonte de proteína, aquela fibra ali vai ser uma fibra efetiva, então vai aumentar a movimentação ruminal no próprio animal. Então, assim, é menos um trabalho de você ter que espalhar, perder aquela porcentagem de palha, perder mais uma fonte de alimento. Então, é bem considerável ter a palhada, fazer o rolão com a palhada, não só com milho, com sabu. Tá? Então, é viável, é interessante, fonte de alimentação para esses animais. Então, é o rolão com palhada, com tudo. A gente tem que ter sempre em mente que ruminante é para aproveitar, né? O ruminante ele é todo pronto para aproveitar esse tipo de material, né? Às vezes a gente... Exatamente. Nós tivemos uma live aqui com o Paulo Leonel da Melhor Dia, ele falou muito isso. Às vezes a gente está dando comida de gente pagada, né? Então o ruminante devidamente balanceado, né? A mineralização e a suplementação, ele vai bem com esse tipo de material grosseiro sem nenhum problema. E uma última pergunta sem nenhum problema. Vale a pena alimentar fêmeas que não estão maduras sexualmente, né, por um tempo? O que você acha disso? Às vezes você tem aquela fêmea, você fez ali e ela não está madura sexualmente, você alimentar ali mais 3, 4 meses, o que você pensa a respeito disso? É aquela coisa que assim, a gente já meio discute, né? É a famosa precocinha, é a famosa novilha que a gente quer acelerar o processo reprodutivo. Depende, fazer conta, ver se você tem tudo, ver se você tem esse animal que está apto a esse tipo de processo. Tendo essa condição toda de fazer, sim, é muito viável, faz uma fêmea mais cedo, é um animal que pare mais jovem, um animal que está te dando um retorno um pouco mais rápido. Então, você tem estrutura, tem um animal que seja apto a realizar esse processo, sim, pode fazer que o retorno vem, tá? Mas é aquela situação, sempre depende, né? Não é eu achar que todos os meus animais estão prontos para me fazer isso, é eu achar que todas as fazendas estão prontas para isso, não, tá? Então, assim, é sentar, fazer conta e ver se eu tenho estrutura e tenho animal para estar realizando esse processo. Na verdade, nós tivemos uma live, um dos palestrantes, né, que foi até o Paulo, ele falou o seguinte, que dinheiro compra tempo. Né? Então, se você tem condição, né, de investir, exatamente. Né, tem gente que fala assim, eu empatei. Né? Então, tudo isso é resultado. Você tem um animal maior, um animal mais robusto, né, um animal que você já colocou nele crescimento, né? Então, tudo isso aí pode ser muito interessante. Porque aquele animal que às vezes não está pronto agora, na próxima estação ela está pronta, você não precisa ter nem dúvida, né? Se ela estava com 9, 10 arrobas, você vai estar com 11, 12. Então, isso aí é extremamente interessante. Um animal robusto, maior, né? Vai dar uma vaca maior. Tudo, exatamente. Né? Tudo é mais fácil. Mas é isso. Ô Felipe, as perguntas que nós tivemos foram essas. A gente fica à disposição, tanto eu como o Felipe, as pessoas que quiserem, né, procurar a gente.
podem entrar em contato. Se precisar do contato de Felipe, os seguidores nossos aqui da Fábrica de Bezerra a gente passa. Se o pessoal quiser o contato nosso aqui da Confiboi, né, eu passo também, não tem nenhum problema. A gente está aqui para melhorar a pecuária, né? Essa tem sido a nossa intenção, trazer e conversar com gente inteligente. Vocês estão vendo aí como é que é bom, né? Traz ideia, traz experiência. Obrigado. Eu acho que mas é isso mesmo. A gente precisa de gente, conversar com gente mais inteligente que a gente, que tem capacidade e conversa com muita gente que tem experiência, né? Isso é muito importante para a gente, tá bom? Felipe, eu te agradeço muito. Agradeço a Ailton, a Raíssa, o Luiz, né, a Ilana, todos vocês da Confiboi aí que nos atendem, que nos ajudam todos os dias. Agradeço a todos que estão aqui com a gente, né, participando de mais essa live. Segunda-feira nós temos outra live, tá? Nós vamos continuar, nós temos vários assuntos que nós vamos tratando. As pessoas que vão seguindo a gente vai avisando, tá? E muito obrigado, hoje deu tudo certo. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, um grande abraço, Queria te agradecer. Pode falar. Queria te agradecer mais uma vez, tá? E só deixar mais um recado. Se a gente, né, na pecuária, fizer o arroz e feijão, e fizer um arroz e feijão muito bem feito, tá? É mais do que suficiente. Então, assim, a gente às vezes tenta inventar a roda, mas a roda está aí, o que a gente só precisa fazer é girar ela da melhor forma, tá? Então, assim, só para a gente finalizar, pecuária é um processo muito rentável, mas que a gente não pode querer inventar muita moda, tá? É o que a gente precisar, a gente tá às ordens. Obrigado mais uma vez, boa noite a todos, tá? Um grande abraço, estou à disposição sempre. Tá. E obrigado pela participação sua, a live foi excelente, eu acho que todo mundo está satisfeito. Então, muito obrigado, eu acho que daqui 2 minutos a live cai. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Um bom trabalho para todos. Um abraço. Obrigado. Para nós. Tchau, tchau.